Fala Dev! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante e muito polêmico. Dessa vez nós vamos falar de State Manager. E por incrível que pareça, nós não vamos falar de MobX, Get ou qualquer outra coisa do tipo. Nós vamos falar de Qubit. Então não sai daí e roda a vinheta. Show de bola! Então só um recadinho básico, aqui embaixo tem o meu link do Telegram. E se você quiser participar, entra lá, só clicar no link e entrar. Então vamos lá, no vídeo de hoje, por que eu resolvi falar sobre esse assunto, né, State Manager, que é um assunto tão polêmico, difícil até de conversar, porque tem muitos fanboys de uma certa tecnologia ou de outra e tudo mais. Mas nos últimos dias, faz um tempinho já, acho que uma semana mais ou menos, foi lançado uma nova versão do Flutterblock, a versão 5, se eu não me engano. E o criador do Flutterblock, vamos dizer assim, o pacote mais famoso, até Flutter Favorites lá no PubSpec, ele é um pacote mais utilizado e tudo mais, que lá fora e tudo mais. Ele entrou na jogada também para criar um facilitador para você poder trabalhar com o Flutterblock, porém, com o block basicamente, porém de uma forma muito menos verbosa de como a gente faz com o Flutterblock. Porém, ele foi, na minha opinião, muito inteligente. Ele manteve o Flutterblock estável, do jeito que ele está, do jeito que o pessoal gosta e usa e tudo mais, e criou um novo pacote, e esse pacote se chama Qubit. Então é dele que a gente vai falar nesse projeto, nesse vídeo. Vai ser um vídeo de mais de um vídeo, porque um vídeo vai ficar um pouquinho grande. Por quê? Porque nós vamos construir todo um back-end em Arqueduct, tá? Para a gente consumir ele pelo nosso aplicativo, usando o Qubit. Tá? Então a gente vai construir a partir do back-end. Vai ser um sistema de login básico, mas é um sistema de login. Eu vou utilizar o sistema de login para trabalhar com o block, com o Qubit, basicamente, porque ele tem as duas faces principais para a gente olhar, que é a reação, basicamente, né? E eu vou também colocar alguma questão de a gente popular ele, e também vou mostrar como que você faria isso com o modular e deixando também, verificando se o usuário está logado, mantendo um usuário logado dentro do seu app. Então vai ficar um pouquinho grande esse vídeo, então para eu não deixar uma hora e meia de vídeo, 2 horas às vezes, eu vou quebrar esse vídeo em 2, ok? Então, bora lá pro código. Primeiro, o que a gente vai fazer aqui é gerar um projeto do Arqueduct, tá? Porque eu me recuso a fazer um back-end em outra tecnologia. Já que a gente vai falar de Dart e Flutter, vamos falar de Dart. Vamos escrever nosso back-end em Dart. Então, para fazer isso, eu já tenho o Arqueduct instalado aqui na minha máquina. Se você não conhece ou não tem ele instalado e quer conhecer, basta entrar lá no... Vou abrir o browser aqui para vocês verem. Aqueduct.io. Tem todo o processo de instalação aqui, é bem simples. Você tem que ter o Dart instalado, basicamente, né? E fazer a instalação como um pacote normal, como Slide, como qualquer outro que você faz, que é o PubGet. Quer ver? Instalação, Home, Get Started. Deixa eu pegar aqui o Get Started. Pub Global Activity Arqueduct. Tá? Então você instala o Dart e roda ele. A partir desse momento você tem a possibilidade de criar um projeto desse cara. Você pode criar um projeto com template, aí tem um monte de coisas que você pode olhar aqui, mas a gente vai criar ele da forma mais básica. Então create, Arqueduct create, login with block API. Vamos criar um projetinho aqui. Legal, projeto criado. Vamos entrar na pasta, login with Arqueduct API e vamos começar o nosso desenvolvimento. Para fazer esse login, eu vou utilizar um banco de dados, tá? O banco de dados do MySQL. Não vou utilizar o Postgres, que com o Arqueduct você podia utilizar o ORM, a parte de auth dele automaticamente, porém ele tem o driver a princípio só para o Postgres. Então, para não dificultar mais as coisas e não trazer uma complexidade aí, porque o Postgres nem todo mundo conhece, eu vou criar, vou fazer em cima do MySQL. Ok? E para isso nós vamos subir aqui numa Docker, tá? Então vamos criar um novo arquivo aqui na raiz, que vai ser um docker -compose.ym, certo? O Docker basicão, tá? Se você não conhece de Docker, tem um vídeo aqui no canal, só para você dar um vídeo antigo meu,
um dos primeiros vídeos que eu acho que eu lancei, mas eu explico bem legal, são 3 vídeos mais ou menos para você entender, pelo menos ter uma introdução sobre Docker, ok? Então, para ter um Docker Compose aqui, eu preciso startar um version, que eu vou utilizar a versão 3.1, vou utilizar os services, vou startar os meus services que eu vou startar um serviço de banco de dados. Esse serviço vai utilizar a imagem do MySQL, tá? O MySQL, obrigatoriamente, a última versão, ela usa um esquema de autenticação diferente do que o driver do Dart nos possibilita. Então, para isso, eu vou precisar rodar um comando nele para ele alterar a forma que ele faz login, tá? Para não ser da última versão, ou você pode utilizar a versão 5.7, tá? São as duas formas que você pode fazer. Eu vou querer utilizar a última versão, que é a versão 8, porém para isso eu preciso rodar esse comando. E o comando é default authentication plugin. E esse authentication plugin que eu vou utilizar vai ser o MySQL Native Password. Tá? Você deve estar se perguntando, pô, mas você decorou tudo isso? Não, tudo isso é fácil. Você tem aqui, ó, vai no nosso Docker Hub, que é o nosso cara principal. Por isso que eu gosto de mostrar para vocês, não só fazer, mas mostrar de onde eu tiro as coisas, porque é importante você saber fazer também, tá? Então você vem aqui no Docker Hub, coloca aqui MySQL, você vai entrar na imagem oficial do Docker, e aí é só procurar aqui por Docker Compose. Você já vai ver que tem todos esses comandos aqui, ó. Ele já até coloca esse comando aqui como default, tá? Para a gente adiantar o vídeo, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, copiar esses caras aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. Uma outra coisa que ele não disponibiliza aqui pra gente, mas é importante, é o ports, tá? Eu vou ter que liberar uma porta para minha máquina, vamos dizer assim, enxergar a minha Docker, tá? Então, se eu não liberar essa 3306 aqui, se eu só copiar o que está lá e tentar subir, eu não vou conseguir conexão na minha máquina. Ele vai subir bonitinho, porém ele só vai deixar a conexão na própria Docker. Então, eu tinha que entrar na Docker para fazer o login. Com a porta, eu liberando a porta, eu estou mapeando o meu localhost 3306 para a minha Docker 3306. Então, eu meio que estou fazendo um link da minha máquina com a nossa Docker, ok? Então, aqui eu vou colocar login with... Opa, tá difícil hoje. With block. E já vou startar ele com um banco de dados, tá? Para ele não criar logo na mão. E para isso eu coloco um MySQL database e vou colocar o mesmo nome para o nosso banco de dados, ok? Beleza, para a gente não perder todos os dados quando eu restartar, eu ter o dado do MySQL aqui, o persistido na minha máquina, para isso nós utilizamos os volumes, ok? Então, eu não vou entrar muito no detalhe dessa parte do Docker, porque não é o intuito do vídeo, mas dá uma olhada nos vídeos que eu tenho aqui no canal sobre Docker, eu explico mais ou menos como isso aqui funciona, ok? Então, na verdade, o volume, eu vou mapear uma pasta do MySQL para dentro da minha pasta local no meu computador. Então, para isso, eu só vou dar um nome aqui, vou colocar na raiz do meu projeto mesmo, tá? E vou mapear para var lib MySQL. Beleza, eu tenho isso aqui decorado, mas se você quiser, você também tem aqui, ó, volumes. Se você procurar por volume, acho que não é volume aqui, né? Volume, ele te fala aqui, ó, aonde que você tem que mapear e para my on data dir, então aonde eu quero colocar. E a pasta, aqui ele fala com o Docker Run, mas na verdade é só você traduzir isso aqui para o Docker Compose, onde você coloca o volume, a primeira parte é a sua máquina, a segunda parte é a máquina da Docker, né? O container que você está rodando. Legal, feito isso aqui, podemos startar a nossa aplicação. Para startar, vamos abrir aqui o nosso terminal. Está um pouco pequena a letra, né? Então deixa eu só abrir de novo aqui para a gente aumentar um pouquinho a letra. Não vou aumentar tanto, senão eu não consigo enxergar. Mas acho que agora ficou melhor, né? Então aqui, ó, imagem, comando, que é esse comando aqui, o restart, os ports, os environments, que são as variáveis de ambiente, com o root, o password do meu root, o banco de dados e o volume, ok? Feito isso aqui, vou dar uns zooms a mais aqui também no nosso terminal. Não vou deixar ele maximizado aqui, senão eu não enxergo. E beleza, agora para a gente subir essa aplicação, basta eu rodar o comando docker compose up -d. Por que o -d? Porque eu quero rodar ele -daemon, que é o que? Menos em background. Opa, tivemos um problema aqui. Connect start server, db driver,
connected endpoint. Eu provavelmente já devo ter uma Docker startada aqui. Então deixa eu só estopar tudo que eu estava aqui no meu outro projeto, que eu também uso MySQL. Deixa eu só estopar isso aqui tudo. Legal, estou com tudo limpo de novo. Então, docker compose up -d. Vamos startar a nossa Docker. Veja que ele já startou. Se a gente olhar aqui, ele está startando a minha Docker, mas ele está funcionando direitinho. Para ver se está tudo funcionando, eu vou abrir o nosso cliente. Eu uso aqui o Data Grid da JetBrains, mas eu vou abrir aqui o MySQL Workbench para ficar um pouquinho mais fácil de vocês também, se vocês estiverem utilizando e tudo mais, tá? Para isso você cria um novo cara aqui, que nem eu já lhe criei, tá? Localhost 3306, a senha como root, vou testar a conexão aqui, vou pegar a minha senha que eu defini aqui e vamos testar e tudo rodando como deveria. Show de bola! Então, vamos conectar aqui só para a gente criar a nossa base de dados, tá? Para criar a nossa base de dados aqui, então, create table, nós vamos criar eu vou deixar disponível no projeto um readme, tá? Para quando se você quiser baixar com esses comandos, tá? Então não se preocupe, porque eu vou a minha ideia é deixar esses comandos lá disponíveis, né, para você poder emular e rodar essa mesma aplicação sem precisar ter muito problema, ok? Então user system, porque eu não posso criar como user aqui, senão ele entende como é o usuário do próprio MySQL. Então user system, vou criar um user ID que vai ser um int, primary key, not null, auto increment, ok? Isso aqui é SQL, basicão, tá? Então, eu não vou entrar muito no detalhe, só vou fazer aqui junto com vocês para vocês irem acompanhando, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembre sempre que eu estou à disposição nas minhas redes sociais, nos comentários. Quem já está acostumado a assistir meus vídeos sabe que normalmente eu respondo, sempre tento responder o mais rápido possível, né? Quando eu não estou enroladaço com algum projeto. Então vamos lá, ó. User password, por que text? Porque eu não sei o tamanho, eu vou gravar um valor criptografado aqui, tá? Então um valor que para eu não deixar um varchar de 2000, 3000, eu posso utilizar o tipo do campo text, que esse tipo me deixa aberto para eu poder gravar aquilo que eu quiser, o tamanho que eu quiser, ok? Isso aqui é como se fosse o blob de outros bancos, clob de outros bancos, tá? A gente, inclusive, na hora que for mapear na Arquiduct, nós vamos mapear esse cara como blob, ok? Vamos criar a nossa tabela aqui. Criou, vamos dar um refresh. Temos a nossa tabela aqui. Show de bola. Então, só para iniciar o nosso banco, eu vou criar um usuário aqui. Para isso, eu vou ter um comando já pronto aqui, porque eu preciso da criptografia da senha, tá? Eu vou mostrar para vocês como que você consegue, a gente vai criptografar a senha. Então, para você ter esse dado aqui criptografado, veja, é uma senha criptografada. Isso aqui quer dizer Rodrigo 123, tá? Então, eu criptografei a senha lá no Arquiduct e eu já tinha essa senha gravada. Então, eu vou fazer um insert nessa tabela aqui, só para a gente ter os nossos dados. Vamos ver se está tudo funcionando. Select static from user system. Legal, temos os nossos dados cadastrados no nosso banco já. Então, user login Rodrigo e a senha aqui eu sei que é Rodrigo 123. Ótimo, então não vamos precisar mais disso, já temos o nosso banco de dados criado. Vamos começar o desenvolvimento do nosso aplicativo, ok? Para isso, só para vocês entenderem, eu vou utilizar uma arquitetura aqui, que é uma arquitetura que chama Clean Architect, ok? Eu não vou entrar muito no detalhe dela, vou tentar entrar mais no detalhe da implementação dela, tá? É uma arquitetura criada lá pelo Uncle Bob, o Martin, eu nunca sei o nome dele, todo mundo chama ele de Tio Bob ou Uncle Bob, então a gente vai, não vou fazer diferente. Então o Uncle Bob, o Tio Bob, ele criou uma arquitetura e a ideia da arquitetura do Clean Architect, inclusive o pessoal, o Jacob lá da Fluterando, quando lançou um vídeo sobre isso, se ele leu 2 vezes e tudo mais, é bem difícil, é bem complexa de entender e ele não te dá uma receita de bolo, então você meio que tem que entender os conceitos e utilizar eles. Eu vou tentar utilizar aqui eles, tá? Vou utilizar ele aqui, o conceito da arquitetura limpa para a gente construir aqui no back-end, tá? E aí eu vou começar a lançar alguns vídeos mais nessa linha, tá? Porque eu acho que é muito importante os conceitos de arquitetura para os nossos projetos. Então, é isso que eu quero trazer muito mais aqui pra gente, ok? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar vou criar uma pasta aqui, 2 pastas na verdade,
Vou criar uma pasta aqui que vai se chamar core, e uma pasta que vai se chamar modules, tá? Ou features. Vou colocar como modules, para ficar mais simples, ok? Primeira coisa que a gente vai definir aqui é a nossa conexão com o banco de dados. Então, para isso, primeiro eu preciso adicionar o nosso driver do MySQL. O driver do MySQL para o Arquiduct ou para o Dart em si, ele é o MySQL 1, ok? Então, já adicionei ele aqui no nosso PubSpec. Vamos agora começar a construção dele. Para isso, eu vou criar uma classe de conexão, tá? Por que uma classe de conexão? Para que a ideia é a abstração. Uma dos conceitos do Solid, né? Do Clean Architecture, do Solid e tudo mais, é o que? Você tem o mínimo de acoplamento possível. Então você vai vou deixar aqui o database, mesmo não estando tão desacoplado assim, eu vou, para não gerar muitas classes e o vídeo não ficar muito longo, eu vou economizar algumas coisas, tá? Não vou entrar no Clean Architecture na veia mesmo, pesado, porque senão eu ia ficar aqui 1h30 construindo classe, tentando explicar para vocês. Então eu vou criar, mas entenda que algumas coisas aqui, se você conhece muito de Clean Architecture, você pode ver algumas coisas aqui e falar, você não desacoplou, você só criou uma interface. Não se preocupa, eu sei que eu estou fazendo, só a única questão que eu quero colocar aqui é a ideia, tá? E aí a gente vai entrando um pouquinho mais conforme outros vídeos no canal, um pouquinho mais sobre esse conceito, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma classe chamada, vou criar uma pasta database, né? Opa, não criei uma pasta, né? Delete. Vamos criar uma pasta aqui dentro de core chamada database. Dentro dela nós vamos criar dois arquivos, eu vou criar um i de interface, tá? Database connection.dart, ok? E aqui eu vou criar uma interface, chama database connection. Só para vocês saberem, esses snippets, eu criei alguns snippets, tá? E criei algumas estruturas que vocês vão ver aqui, depois eu mostro o pluginzinho que eu criei para o VS Code para facilitar a minha vida, então eu disponibilizei para vocês também, para quem quiser utilizar aí. Então, vou usar um MySQL Connection, vou ter um método chamado OpenConnection, ok? Então, isso aqui ele reclama porque o Dart, o Arquiduct, na hora que ele cria com a versão 2.0 mínima. E para ter o Future, a gente precisa da versão 2.1, tá vendo? Ele até reclama aqui, depois da 2.1 para frente, ele tem esse pacote assíncrono. Então, só para a gente não... ele fica reclamando, para ele parar de reclamar aqui. Beleza, e Database Connection, agora vamos criar a implementação, que vai ser o Database connection.dart, ok? E para isso eu vou usar o snippet fu class interface. Então, database connection. Tá? E aí eu só fazer um import aqui. Legal, vamos fazer a implementação. Então, create um método override. Então, o método que a gente vai criar. E aqui eu vou abrir a conexão, tá? Eu vou fazer da forma mais simples possível. Isso aqui eu poderia colocar dentro de um arquivo, porque o Arquiduct tem aqui os arquivos de configuração e tudo mais, mas eu já trazer mais complexidade para o vídeo, tá? No curso, onde eu ensino de verdade, a gente aprende tudo isso bem na prática, bem olhando como é que faz, mas aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, porque o vídeo é curto, para a gente não ficar 2 horas aqui de vídeo, ok? Então, MySQL Connection, MySQL, o S maiúsculo, SQL connection.connect, ok? E aqui eu preciso passar uma connection settings, então connection settings. Legal, dessa connection settings nós vamos colocar o host, que vai ser localhost, nós vamos conectar a porta, que é 33016, vamos ter aqui o user, que é root, e temos aqui o password, que é login with, qual que é o password? Deixa eu abrir aqui o Docker Compose, só para pegar certinho, para a gente não ter problema de conexão. Password, ok? E o banco de dados, que é o DB, que também é o mesmo nome do nosso password. Ok, beleza. Feito isso aqui, deixa eu aqui, ok, import, ok. Temos aqui o nosso cara, ele está reclamando aqui do que eu importei. Vamos importar direito do cara certo.
import library MySQL 1, ok, porque ele importou de um MySQL interno lá, eu vou deixar importante que isso aqui é o que faz o export de todos os caras, então eu importei direto o cara interno, ele fala que isso não é uma coisa boa. Ok, feito isso, nós já temos aqui a nossa conexão. Agora é o segundo passo que a gente precisa fazer, que é o quê? Eu preciso de um cara aqui dentro do meu projeto que faça injeção de dependências, tá? Eu não vou fazer new, instanciar as minhas classes, eu vou trabalhar 100% com interface e que alguém vai controlar essa injeção aqui para mim dentro do projeto. E quem vai fazer isso é o getIt, ok? Então nós vamos adicionar aqui o getIt, it. Por que o getIt? Porque o modular ainda não está desacoplado do Flutter. Eu até falei com o pessoal da Flutterando para eles tirarem esse acoplamento diretamente com o Flutter, tá? Porque ele está muito acoplado essa parte do modular para injeção. Então nós vamos utilizar o getIt por causa disso, ok? O próximo cara que a gente vai adicionar aqui é um cara para trabalhar justamente com o getIt. Que é o quê? Para eu poder trabalhar com anotações. O getIt, senão eu teria que fazer declarativamente, vamos dizer assim, todos os injects do meu projeto. E que tem um pacote que ajuda a gente com isso. E esse pacote chama Injectable. Tá? Injectable. Opa, acho que eu digitei errado. Add Injectable. Isso, é um injectable que eu vou ter que colocar. E aí no dev dependence eu preciso colocar um injectable. Vou colocar de novo, só que é o outro. O generator. E preciso adicionar no dev dependence também o build runner. Build runner. Ok. Tendo tudo isso, agora nós precisamos iniciar o nosso controle de dependências. Para isso, nós vamos criar aqui um dependency injection. Injection aqui dentro do core, ok? Dentro do core, vamos criar um arquivo que vai ser o new dependency, new dependency injection .dart. Configure, né? Vou colocar um conf aqui, conf.dart, tá? Esse cara, nós vamos criar apenas uma função dentro dele, tá? Porque é assim que ele pede para a gente configurar. Primeiro eu vou precisar criar uma instância do getIt, ok? Então, vou criar aqui getIt, getIt é igual a getIt.instance, ok? Então, vou criar uma instância aqui. E, para isso, agora eu vou criar uma função, void, configure dependencies. E esse cara vai retornar uma outra função. E essa função vai ser $init getIt. E eu preciso mandar o getIt lá para dentro, tá? Só para você ver da onde eu tirei essas configurações, lá do PubSpec. Se você procurar lá aqui por injectable, tá? Você vai ver esse pacote, que é o pacote específico para o getIt, meio que fosse um gerador de código para o getIt, tá? E ele fala exatamente para você configurar dessa forma, inclusive colocar aqui um injectable init em cima dessa classe aqui, ok? Que é lá do injectable. Feito isso, basta a gente abrir o terminal. Eu vou deixar rodando, tá grande aqui, deixa eu diminuir, né? Vou deixar rodando aqui um pub run build runner watch, tá? Para ele gerar as nossas classes. Então ele vai ficar escutando da mesma forma que se você está acostumado a trabalhar com MobX, você está acostumado a trabalhar com JSON Serialize ou com Freeze, todos esses caras que geram arquivos, né? Infelizmente o Dart não tem, não sei se infelizmente ou felizmente, o Dart não tem reflection dentro dele, então você tem que usar injeções de dependência, para usar anotações, processamentos, essas coisas assim, você tem que usar o gerador de código que é o build runner. O que eu vejo como isso uma coisa boa, você consegue ver a classe que ele gerou, então você consegue ver o que ele está fazendo, o que ele fez, analisar aquele código, e se aquele código for ruim, você não utilizar o pacote. Então isso é muito bom. Quando você usa anotação, por exemplo, como o Java, e você tem lá processamentos,
externos em tempo de execução, em runtime, você não sabe o que ele está fazendo por baixo dos panos. Então você não tem uma certeza. Saber até você sabe, mas você não tem uma certeza. E aí você fica sempre naquela dúvida, será que eu estou fazendo alguma coisa que não deveria? Será que eu estou carregando meu projeto sem necessidade? E etc, etc, etc. E com o Dart isso não existe. Então isso que é muito importante, ok? Agora eu só preciso que ele gerou, preciso importar aqui o cara que é o dependency iconfig.dart. Então se a gente olhar esse iconfig, veja que ele é muito simples, ele gerou uma função aqui pra gente. Agora, inclusive isso aqui eu posso criar environments, tá? Eu posso criar injeção por produção, dev, testes e assim por diante. Depois talvez a gente não faça um vídeo somente desse cara para explicar um pouquinho mais a fundo, tá? Inicialmente a gente vai usar só o modelo de injeção de dependências. Beleza. Feito isso, agora nós vamos anotar a nossa primeira conexão, que é a nossa conexão do banco de dados, que a gente vai prover para todo mundo. Para isso eu vou anotar ele como um lazy singleton, ok? E para falar que é de uma interface, eu vou colocar um database connection aqui. Então eu vou falar que ele vai gerar de um lazy singleton, inicial no getIt, então ele vai ser um singleton, só que vai ser inicializado como lazy e vai utilizar essa interface aqui. Veja que interessante, eu salvei aqui, ele gerou o código, eu vou gerar já o código, ele gerou basicamente o que eu teria que fazer na mão. Então ele não fez nada de mágico. Eu teria que fazer isso aqui na mão. Registre lazy singleton. Ele fez isso para mim. Então veja o quanto que eu vou ganhar de tempo utilizando um pacote como esse. Então não tenha medo de gerador de código. Pare com essa neura de gerador de código é ruim, é ruim, é ruim. Não é ruim. Pode demorar um pouquinho mais na primeira vez, mas depois tem cache, tem um monte de coisa que eu tenho certeza que se você analisar com calma, você não vai ter problema com esse cara. Beleza? Então, beleza, já fizemos aqui a nossa primeira conexão. Ótimo, agora vamos para o próximo passo. O nosso próximo passo é a gente definir chamar esse método, vamos dizer assim, de configuração das nossas dependências em algum lugar, porque ele só gerou para mim, agora eu preciso chamar ele. Quem é o cara responsável no Arqueduct? O Arqueduct starta tudo pelo channel, então ele abre um canal para você, então todos os processamentos, tudo que você precisa está aqui dentro, ok? Então você tem tudo que você vai precisar, basicamente você vai colocar aqui, tá? E ele tem esse método que se chama prepare, e é nele que a gente vai chamar. Ele tem aqui um log que ele já gerou para mim, eu não vou alterar isso aqui porque eu quero ver os logs que estão acontecendo. Eu vou simplesmente chamar o configure dependency aqui, tá? Para a gente poder ter já subir, quando eu subir a aplicação do Arqueduct, ele já subir com essas dependências aqui, ok? Inicialmente vamos só dar um start aqui para ver se ele vai startar e vai tudo funcionar como deveria. Legal, então teoricamente nosso projeto está funcionando e startou aqui sem grandes problemas. Perfeito, agora aqui que a gente vai começar a configurar o nosso projeto, vamos dizer assim, continuar a configuração, criando agora nossas estruturas, tá? Dentro de módulo, novamente eu criei uma extensão no VS Code para me facilitar na criação de projetos, na criação de estruturas com Clean Architect, porque com Clean Architect você cria muitas pastas, muitos arquivos e tudo mais. Então, para facilitar a minha vida, eu criei um plugin que gera justamente essas estruturas para mim, essa estrutura de pasta. Então aqui, ó, New Feature Backend, eu apenas vou colocar aqui como eu só preciso na verdade colocar a minha feature, né, dentro do conceito. Então New Backend, Feature vai ser User e dou um Enter e basicamente ele cria toda a estrutura de pastas aqui para mim. Inclusive eu também tenho a possibilidade de criar, por exemplo, o teste. Eu quero criar um teste de data source, por exemplo. Eu venho aqui, Generate Test Folder. Ele vai gerar aqui dentro de teste a minha estrutura Modules, User, Data Source. Então ele cria isso aqui para mim. Deixa eu até deletar para vocês verem de novo. Ó, vou clicar outro aqui, ó, Presentations, Controller, quero fazer um teste de Controller. Eu clico aqui, Generate Test Folder, ele gera a estrutura das pastas para mim, eu não tenho que criar uma a uma. Preguiça, basicamente. Para não errar nome nem nada, para ficar bonitinho. Então, dessa forma, eu criei essa extensão. Essa extensão, ó, se você procurar como Rodrigo Raman, tá? Ou mesmo você pode criar aqui, ó, Flutter e Dart Utilities, tá? Eu criei vários snippets, então deixa eu só
minimizar aqui, ó. Eu criei essas estruturas do Generate para gerar as pastas e tudo mais, para gerar o teste, e tem alguns snippets que eu criei também para trabalhar com freeze, interface, callable class, alguns snippets do modular para criar rota, por exemplo, e estou criando outros aqui do meu dia a dia, agora que eu aprendi a fazer esse negócio, eu vou incrementar essa extensão aqui bastante para as coisas que eu preciso, né? Já tem 173 pessoas utilizando, estou muito feliz com isso, então se você quiser baixar também, baixa aí e pode me dar dicas também de coisas para criar, tá? Eu estou aceitando. E é isso aí, então vamos lá, voltando aqui para o vídeo. Então aqui no channel, nós já temos agora a nossa estrutura do nosso modelo, certo? Do nosso data source, data e tudo mais. Eu não vou criar estruturas de teste, tá? Só para você entender uma coisa que eu vou fazer. Teoricamente, eu tenho que criar teste, porque o Cocoon Architect ele facilita justamente isso para você testar. Eu não vou entrar na linha de teste aqui, porque o vídeo ia ficar gigantesco, já vai ficar grande. Então, só para a gente não entrar mais nisso, só você entenda que eu não vou fazer o teste por causa disso, mas futuramente a gente pode até, se vocês gostarem, a gente entra com um assunto de testes. Fazer testes com mock e entre outras coisas, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo data source. Então, lá no data source, aqui dentro de user, eu vou quebrar esse cara, vou deixar em user mesmo. Então, data source, nós vamos criar uma classe e uma interface, basicamente, porque eu sempre tenho os dois. Então, no meu data source, então a gente vai começar aqui pelo data source. Aqui dentro de user, nós vamos criar uma classe, uma interface, basicamente, e user data source, ok? Então, vai ser uma interface do nosso usuário, né, data source. Aqui a gente vai criar uma interface, FU interface, que vai ser um login data source. E dentro dele nós vamos adicionar algumas coisas aqui. Vou deixar só a interface criada aqui. Legal, feito isso, agora nós vamos criar o nosso modelo, ok? Então o nosso modelo, que é basicamente o nosso usuário, ele fica aqui dentro de entities, né? Aqui entities, clica no botão direito, new file, vou chamar o nosso modelo, que vai ser o user.dart. Okay? E esse cara vai ser uma classe simples, com os atributos int, id, string, final, string, que vai ser o login, string, final também, que vai ser o password, ok? E esse cara eu vou criar um construtor, default, nomeado, constante, tá? Porque ele é importante. Uma coisa que eu não gosto, pelo lint, vamos dizer assim, do Dart, ele fala que o construtor precisa ser sempre no começo e os atributos embaixo dele. Eu não gosto dessa estrutura, tá? Então eu vou mudar isso aqui. Eu não gosto de deixar isso aqui assim, por exemplo. Isso aqui é tudo para cima. Então eu vou deixar os nossos caras aqui, ó. Isso aqui assim, isso aqui seria o correto. Para mim isso aqui está muito estranho. Eu vim do mundo Java, mesmo que isso seja o correto para o Dart, para mim fica muito estranho. Eu vejo um código assim, me trava a minha cabeça. Então eu vou tirar isso. Para tirar isso eu venho aqui no Analysis Options e vou buscar aqui como com Search Constructor First. Vou comentar esse cara aqui e pronto, nós já temos, esse cara já vai resolver aqui esse problema. Ótimo, já resolveu esse problema, pelo menos não buga a minha cabeça quando eu olho a classe, ok? E se você quiser analisar outras coisas, tirar alguma coisa, o Archduct ele já cria esse Analysis Options, então você pode tirar algumas coisas que você não queira ou não utilize ou alguma outra coisa nesse sentido, ok? Criamos o nosso usuário, legal. Agora aqui no nosso data, vamos dizer assim, nosso data source, nós vamos fazer a consulta. Porém, pela regra, eu não posso eu não posso aqui dentro fazer implementar, adicionar métodos, vamos dizer assim, de conversão. Teoricamente, eu tenho que ter um mapper, tá? Segundo o Clean Architect, eu tenho que ter um mapper para mapear de um modelo do data source, do data, para o meu domain. Tá? Eu não posso alterar diretamente o meu domain. E como que a gente pode fazer isso? Para fazer isso, nós podemos criar uma classe aqui em model, criar uma pasta model, e dentro aqui eu posso criar, por exemplo, um login model.dart. Por quê? Porque eu vou trabalhar com login. Então, eu quero mapear, fazer um mapper de login para usuário, ok? Então, eu crio aqui login model, que extends user. Então, eu estendo a classe, o usuário.
ok? E dentro desse cara aqui eu vou criar um construtor loginModel.mapper e dentro dele eu vou receber aqui um map, porque o MySQL me retorna assim, tá? Como vai ser um int dynamic, então ele me retorna uma row do MySQL e pode me retornar um data, um map desse jeito, tá? E eu vou colocar ele como mapa aqui, map. E vou chamar super e fazer um mapeio dos caras. Então eu vou colocar aqui id igual a data 0, que vai ser o meu primeiro atributo, né? As int, login, vai ser o data 1, as string, e a senha, que é o password, vai ser o data 2. Então eu vou ter um mapa, vou mapear o meu login para um usuário dessa forma aqui. Legal, feito isso, agora eu posso criar o meu método aqui dentro da minha interface. Esse meu método vai retornar um feature de login model. E esse meu login model vai ser getUserLogin com uma string login e uma string password. Eu vou receber esses dois atributos. Vou fazer o import aqui. Legal. Agora eu vou implementar a nossa interface user datasource.dart, ok? E vou usar o snippetzinho class interface, que ele vai ser um user datasource. Source. Ok. User datasource, como eu criei lá. E user e login, não é user, é login. Então, deixa eu renomear aqui que eu, na verdade, eu criei aqui errado, não é login data source, é user e user data source. Beleza? Agora eu vou importar aqui e vou implementar a nossa classe. Legal. Temos aqui o nosso cara, aí o primeiro cara que eu preciso ter aqui é a nossa conexão com o banco de dados. O data source é o cara que provê os dados, então é ele que precisa ter a conexão. Então, e database connection. Então, vou colocar aqui database, ok? Ele vai ser injetado por construtor. Então, esse é o primeiro passo para o cara. Feito isso, agora eu preciso colocar a nossa anotação, lazy singleton. Por quê? Porque eu vou utilizar esse cara e preciso do meu login, eu preciso do meu database aqui. E quem vai me injetar? O getIt. Então eu preciso falar que essa classe ela precisa de ser injetada e ela vai ficar disponível para injetar em algum lugar, ok? Salvando isso aqui, se a gente for ver aqui no nosso database instance, config, veja que nós já temos esse cara. E o que ele fez? Ele criou um data source e injetou para mim o data connection. Foi aquilo que eu falei, fez exatamente o que eu faria na mão. Eu teria que fazer desse jeito. Quem conhece o getIt sabe que é assim que a gente precisa injetar o cara. Beleza. Feito isso, agora nós vamos abrir a conexão de verdade. Então vou colocar aqui um await database.openConnection. Vou criar uma conexão aqui. Adicionei como assíncrono. Agora eu vou colocar um try catch aqui logo de cara. E um finally, porque quando executar tudo isso, a minha conexão eu vou fechá-la. Então eu vou fechar a minha conexão. Vou fazer um await aqui também, porque ele tem que esperar fechar a conexão. Legal, feito isso, agora eu vou criar a minha query. Então, query result, que é o resultado da minha query, vai ser igual a await connection.query. Então, eu vou executar a minha query aqui. Select user ID, user login e user password. From user system, né, que foi o que a gente colocou, se eu não me engano, foi user system, né? Então eu vou colocar aqui, vou fazer, como tá pequena a tela aqui, eu vou fazer isso aqui, 3, 1, 2, 3. Na verdade, aqui, 1, 2, 3, e ótimo, que aí eu consigo fazer isso aqui. Select from, aqui, from user underline system, where login é igual interrogação and password, login não, né? É user login e user password é igual a interrogação. Legal, tenho a minha query aqui. Agora eu preciso passar os parâmetros. Os parâmetros é login e password. Porém, o password eu preciso que ele seja criptografado, ok? Então, para isso, nós vamos criar aqui dentro de core uma nova pasta, vai ser utils, e dentro de utils nós vamos criar
uma classe que vai ser a classe que vai fazer a criptografia para a gente, ok? Então, eu vou criar aqui, iniciar, new file, crypt_utils.dart. Essa classe é uma classe bem simples, porém eu só vou criar ela como um utilitário para ficar mais fácil, para não ter que escrever tudo esse bando de coisa aqui. Eu posso utilizar ela no meu projeto. Se esse projeto fosse maior, provavelmente eu utilizaria ela em outros caras, ok? Crypt_utils, stacked, eu vou criar ela como estático mesmo, string generate SHA-256 hash. Então, eu vou fazer um hash 256 aqui, vou receber uma string, que vai ser um value, não vai ser word, né? Porque eu posso criptografar qualquer coisa nesse cara. Então, generate SHA, e aí eu vou fazer um final bytes é igual a UTF-8. Então, primeiro eu te arranco todos os acentos, essas coisas, faço um encode do meu value. Se ele for nulo, isso aqui dá erro, então eu vou fazer um ou, né? Se ele veio nulo, vou colocar vazio. Não vou dar erro, não vou subir exceção, vou criptografar uma string vazia, ok? E o password hash, vai ser o nosso hash, vai ser um SHA-256. Deixa eu importar ele aqui, SHA-256, que ele vai ter que importar de lá de cripto. Então, import, vai ser package, crypto, vou ter que adicionar esse package aqui. Então, add dependency, crypto, com Y, crypto. Adicionar lá o pacote, crypto, SHA-256.convert. Então, deixa eu só importar ele aqui, de crypto, convert os meus bytes, to string. E vou retornar esse cara. Para não ficar criando uma variável desnecessariamente, eu já posso retornar esse cara aqui direto. Legal, feito isso, agora eu vou criptografar o nosso password aqui. Então, crypto_utils.generateHash e vou mandar o password aqui para cá. Feito isso, se veio dado, então aqui a primeira coisa que eu preciso fazer é uma checagem. Se eu tenho o resultado, então se ele foi encontrado, query result, if, né, if query result.is empty. Então, se ele for vazio, eu vou retornar um null, return null, ok? Para não dar erro na minha conversão. Se não, eu vou retornar um login model.mapper e aqui query result, que agora eu tenho certeza que ele não é vazio, então eu posso dar um first.asMap. Então eu já consigo pegar a primeira linha, porque o MySQL sempre me dá uma lista, independente se é uma query, ele sempre vai me dar uma lista, independente se ele vai ter um resultado ou vai ter 20. Ele sempre vai me dar uma lista. Como eu sei que esse cara vai me retornar um único cara, eu posso fazer o first.asMap, ok? Legal. E se ocorrer qualquer erro, nós vamos criar uma exception. E para isso eu vou criar uma folder aqui no nosso core, que vai ter algumas exceptions, ok? Então, exceptions.dart. Essa exception, a primeira que a gente vai criar aqui, vai ser um database error, ok? Por quê? Porque se der algum erro lá no nosso data source, eu vou retornar uma database exception, que implements exception, exception. E dentro dela nós vamos ter uma mensagem, string message, e dentro dessa mensagem vou receber um construtor, vou criar um construtor aqui e vou sobrescrever o toString para se eu quiser colocar isso em algum lugar, ok? Se eu quiser capturar em alguma forma, já tenho um toString aqui. Então, se ocorreu qualquer problema na minha implementação aqui, né, deu um erro na query, não consegui qualquer coisa, eu vou dar um throw database exception com a mensagem erro ao realizar login. Erro ao realizar login. Beleza. Feito isso, nós já estamos com o nosso data source montado. Então, deixa eu só ver se eu não estou estourando muito tempo o vídeo desse projeto. Então, nós já estamos com o nosso data source, que a gente precisa fazer agora o nosso repository. Porque o nosso repository vai acessar o nosso data source, que vai responder por nosso caso de uso. Tá? Então, esse é o conceito da arquitetura. Você está tudo desacoplado. Se eu precisar mudar o banco de dados, agora não é banco de dados mais, vou conectar no Firebase. Beleza, eu mudo todos os meus data sources. Então, eu estou com minha classe isolada. Eu tenho que retornar, eu tenho que dar um jeito do meu Firebase, por exemplo, me retornar um login model. Ou mesmo um MongoDB que eu vou trocar, ele tem que me retornar um login model. Então, só troco essa camada. Todo o restante continua funcionando sem eu ter que mexer em uma linha de código dali para frente, ok?
Então, para isso, nós temos dois conceitos. Primeiro, nós temos os ports. O que seriam os ports? Seria a porta de entrada para nossa camada de data. Então, o domínio acessa o data por uma porta, por uma porta de entrada. Então, eu crio a interface do meu repositório aqui em ports. Então, vai ser user repository.dart. Ela vai ficar aqui. Tá? E aqui dentro de repository nós implementamos ela. Então só vamos colocar aqui FU interface, que vai ser o nosso user repository. Tá? E aqui dentro do nosso repository do data, nós vamos ter o nosso user repository, que é a nossa implementação. Então FU class interface. Então user repository. Ok? Então, vamos fazer a nossa implementação aqui. Basicamente, o nosso cara vai retornar um user, ok? Que é o nosso modelo. Então, ele não vai retornar um user model, vai retornar um user que é o que o nosso modelo tem. No user model, o login model, né, na verdade, é lá do nosso data. Então, do repositório, ele vai ter que retornar para mim um user, que é o meu domain, ele conhece o user, ok? Então, retornar um user. Feito isso, get user by login and password. Vou receber aqui o login e uma string password, ok? Perfeito. Feito isso, agora nós vamos fazer a implementação. Ele já está até reclamando aqui que nós não temos a implementação para esse cara. Esse cara precisa receber aqui um user data source, ok? Então, um data source. Esse cara aqui eu vou receber ele no construtor, então vou ter um construtor aqui para receber. Se eu preciso receber, alguém precisa me injetar. Se alguém precisa me injetar, eu preciso ser um lazy singleton, certo? Do nosso getIt. E ele vai implementar repository, user repository. Ok? Então ele vai ser esse cara aqui, vai injetar aqui para mim no construtor e aí eu vou ter a possibilidade já de implementar o meu repository. Para a implementação, nós vamos fazer bem simples. Então a gente vem aqui, vou fazer um try catch aqui, né? Porque a gente vai ter que tratar essa, pode vir um erro de lá do nosso data source, como a gente configurou, tá? Então nós temos aqui o try catch e esse cara vai retornar, vai fazer vou ter uma variável final aqui, user, que vai ser, que ele vai pegar do lado do nosso data source, ponto, get user login, com login e o password que eu recebi. Vou apenas fazer um await aqui, para ele esperar, né, a conexão com o banco, buscar todos os dados e vou verificar. Agora vou verificar se esse cara é nulo. Lembra que a gente pode retornar um cara nulo? Então se esse cara for nulo, nós vamos retornar uma exceção, tá? Eu vou retornar aqui uma exception e não vamos dizer assim, não vou retornar um dado, tá? Eu vou retornar uma exception. Por quê? Porque a gente vai tratar essa exception lá no nosso controller para identificar. Se vem um not found, então quer dizer que tá tudo certo com o nosso servidor, tá tudo redondo, bonitinho, porém eu tenho um problema que o usuário ou a senha está inválido, tá? Então aqui vamos lá. Se esse cara, nós vamos retornar um user not found exception, ok? Um throw. E vamos criar essa exceção. Essa exceção eu vou criar aqui dentro do meu domínio, porque ele é o cara responsável, na verdade do domínio não, do meu data, né? Do meu data, ele é o cara que vai retornar uma exception. Não, eu estou retornando para o domínio, então se eu estou retornando para o domínio, essa exceção está no domínio. Então, exception, vou criar aqui um novo cara, um user not found exception.dart. Criar aqui um class user not found exceptions que implemente exception, ok? Ela é uma exceção de marcação, então eu não preciso, vou implementar, não vou receber nenhum parâmetro, não vou receber nada. O próprio nome dela já diz o que ela é, certo? Feito isso, agora nós vamos, se não, tudo deu certo, então return user. Caso não, eu vou retornar, dar um retrow, na verdade. Né? Porque eu vou retornar a própria exceção, o que ela veio. Beleza? Então, eu vou dar um retrow. Então, a exceção que chegou aqui, eu vou simplesmente subir ela, passar ela para cima.
Tá? Eu poderia tratar e tentar identificar qual que é o tipo, se é um database exception, se não é, ou o que que é, mas eu vou simplesmente retornar esse cara lá para cima, ok? Se eu quisesse futuramente eu posso tratar esse cara. Legal, temos o nosso data source, temos o nosso repository, então terminamos a implementação do nosso data, começamos a implementação do nosso domain, certo? O nosso domínio, ele tem lá a porta já de entrada, agora nós vamos implementar o nosso use case, que é o nosso caso de uso. O Clean Architecture ele preza muito por essa camada de domínio. Ela tem que ser o mais crua possível, né? E o que tem menos código, dependente de framework e tudo mais, com exceções. Lembre que não é a questão, o desacoplamento é importante, mas tem que pensar se realmente faz sentido você tentar isolar de tudo, porque isolar tudo é impossível, nada é 100% isolado. Então, você, por exemplo, eu pretendo trocar o Gerrit, que é o meu controle de dependência? Não pretendo trocar ele. Se eu não pretendo trocar ele, não tem problema eu colocar ele aqui dentro da minha camada de domínio, entendeu? Então, são esses conceitos que você vai com o tempo entendendo um pouco melhor como a coisa funciona. Então, esse cara vai ser o login with user password.dart, ok? E esse cara vai ser uma classe simples, tá? Login with user e password, ok? Aqui eu vou usar um callable class. O que é um callable class? É uma classe onde eu não preciso chamar um método específico. Ela vai ter um único método dentro da minha classe e esse método vai ser invocado. E para isso eu preciso chamar um método que ele vai ter que se chamar call, ok? E eu vou receber aqui um login e um password, ok? Vou implementar esse cara aqui. Porém, esse cara aqui precisa acessar o quê? O nosso repositório. Então, user repository, o nosso repository aqui. Feito o repository, preciso receber ele aonde? No construtor. Por que sempre tem esse construtor? Porque isso aqui depois, para eu testar, fica muito mais fácil. Se eu quiser mocar o meu repository para testar só a minha classe, eu consigo mocar ele passando o repository que eu moquei para dentro dessa classe. Então, por isso que é importante ter aqui o repository. Esse cara também vai ser injetado, então o lazy singleton, ele não tem interface, para um callable class não existe interface. Então eu não tenho uma interface aqui e aqui eu vou retornar o meu domínio, que é o meu user. E basicamente ele tem aqui um repository.getUser. Então somente repasso aquilo que eu peguei e ele é um feature, ok? Porque o nosso repository aqui é um feature. Beleza, fiz essa parte, fiz o meu domínio, fiz o meu data, agora fiz o meu domínio e já implementei meu caso de uso. Meu caso de uso não tem grandes questões, ele tem só isso mesmo. Tá? Às vezes é só uma chamada para o nosso repository, porém o que o Clean Architecture preza e que eu acho que é o mais importante é o conceito de responsabilidade única. Então essa classe só tem a responsabilidade de fazer o login. Se aqui eu quiser colocar uma validação, se aqui eu precisar fazer um login, fazer uma checagem, fazer outras coisas para fazer o login, é aqui que eu vou colocar. Se der um problema, é aqui que eu vou olhar. Então isso que é o mais interessante dessa arquitetura, ok? E aí a gente entra tudo aqui no nosso presentation. O que é o nosso presentation? Nada mais do que a nossa controller, certo? Então nós temos aqui a nossa, vamos dizer assim, a classe de entrada, né? Ou a nossa controller para a gente trabalhar. Então vamos lá, nosso presentation. Na nossa controller eu vou criar uma classe aqui. Essa classe vai se chamar check login password controller. Por que esse nome muito específico está parecendo mais um método que uma classe? Porque é assim que a gente faz. Isso aqui é uma classe do tipo, se a gente for usar um design pattern, seria o command. Ela tem uma questão, ela só executa. Então ela só faz uma coisa, entendeu? Então no Archduct a gente já tem uma questão que toda controller só pode ter um método de get, um método de post, um método de put e um método de patch. Somente um. Tá? O get ele pode ter, se for nomeado, com parâmetro, pode ter mais que um, mas a gente tem esse problema de eu ter que quebrar essa responsabilidade. Já que eu estou quebrando por user case, no meu controle eu vou fazer a mesma coisa, então também vou quebrar esse cara. E aqui eu uso o plugin do Archduct para criar a nossa controller, tá? E ela vai chamar check login password controller. Importar lá do Archduct, temos a nossa classe de negócio de controller aqui. Ela vai receber no construtor o nosso login with user and password, que vai ser o nosso use case, o use case que essa controller vai tratar, ok?
e eu vou ter que receber ela no construtor, criar um construtor para ela. Chega, ela tem construtor, recebe coisa no construtor, eu vou ter que injetar ela também. Vamos olhar o nosso Dependency Injector, como está ficando? Ó, veja que tá, opa, não está rodando. Vamos rodar aqui o Build Runner. Ó, vamos rodar aqui rapidinho. É importante para você ver o tempo, não é um tempo absurdo para execução. Mesmo com um projeto grande. O tempo que eu percebo, eu tenho um projeto muito grande, tem muito serviço, e eu estou utilizando esse conceito de geração e tudo mais, e ele não demora mais do que na primeira vez 1 minuto para rodar. E depois com o watch rodando, ele fica só atualizando. Aqui ele fala exatamente o tempo que ele vai executar. Ó. 16 segundos. Ó, já rodou 11 segundos aqui no geral, mais 16, vai 20, quase 30 segundos para rodar o cara. E veja que ele já fez tudo isso aqui para mim, ele já varreu o meu projeto todo buscando coisas e já fez todos os imports que eu precisaria fazer na mão. Cara, o ganho que eu tenho com isso aqui não está escrito o quanto que isso é interessante. Então aqui a gente vai ter um response, vai ser um check login e eu vou receber aqui uma classe, ok? E essa classe vai se chamar check login request. Então vai ser o nosso request login. Vou criar essa classe aqui, então eu vou criar dentro dos meus modelos, tá? Então aqui vai ser check login request.dart, tá? E essa classe vai ser o check login request que estende serializable, tá? Toda classe que vai receber parâmetros, porque isso aqui vai ser um post basicamente, ela precisa estender serializable para poder serializable é do próprio Arqueduct, tá? Para poder mapear, vamos dizer assim, fazer o mapeamento, na verdade do HTTP do Arqueduct. Ele vai para fazer o mapeamento do meu post, do meu JSON para a minha classe, ok? Então eu preciso implementar esses dois caras aqui. Primeiro o asMap, então aqui eu recebo uma string que vai ser o nosso login e uma string que vai ser o nosso password, ok? Feito isso, eu vou ter que implementar os meus asMap e hasMap. Então, return, esse cara aqui, login, login, password, password, ok? E no nosso read from map, eu vou fazer um mapeio inverso. Então, object, login as string, e aqui eu vou o password, ok? As string também. Já fiz a implementação do nosso request aqui. Vou importar ele aqui. E para eu fazer, vamos dizer assim, linkar as coisas, eu preciso fazer um bind. Bind.body. Então eu vou ter uma classe aqui, uma anotação, bind.body. Então isso aqui faz eu chegar ao meu request e ele mapear para cá. Tá? E aí eu preciso falar qual é o operation desse cara. Vai ser um get. Então ele tem um operation do tipo get não, do tipo post. Aqui. Legal. Feito isso, agora nós vamos implementar o nosso cara. Para isso nós vamos fazer um try catch inicialmente, certo? Porque o nosso use case pode retornar um erro, né? um try. E para isso nós vamos fazer agora um await underline e use case. Fazer um await aqui, colocar o asynchron ali, beleza, e use case. E agora eu não preciso, eu posso fazer um use case.call? Posso, mas eu posso simplesmente chamar ele como se fosse uma função, tá? Isso aqui é o interessante do Callable Functions, Callable Class, né? Que transforma como se fosse a sua instância em uma função, tá? Então, login e request login.senha. Senha não, password, né? Password. Ok, vou receber aqui o result, então final user result aqui, e se deu sucesso, deu tudo certo, eu vou verificar. Não preciso verificar se deu algum erro, não veio sucesso, eu vou receber exceção. Então aqui posso fazer um return response.ok e vou mandar aqui o token, né? Vou gerar um token para o nosso cara. Para gerar o token, nosso token JWT, eu vou precisar adicionar um novo pacote. Esse pacote chama Jaguar JWT. Então nós vamos adicionar o Jaguar JWT, ok? Para fazer a geração do nosso cara, eu vou criar uma funçãozinha aqui, generate JWT token.
e vou passar o meu request login, não, user, né? Meu user, user result ponto id. Então, eu vou mandar o ID do meu usuário. Vou criar esse método aqui, create method, e ele vai me retornar aqui uma string, tá? E aqui vai ser um user ID, só para nomear direitinho as coisas, porque é muito importante que a gente deixe os nossos métodos, as nossas variáveis bem declarados. Final, aí eu preciso declarar um clang. Se você não sabe o que é JWT, JWT é um conceito JSON Web Token. Então ele é um token para você trafegar, um token de checagem. Ele não é criptografado, ele não tem, ele tem uma chave de segurança para você identificar se ele é ele mesmo, se foi você que gerou e tudo mais. Porém, ele não é para te dar uma segurança gigantesca para o seu projeto. Ele serve para fazer uma checagem. Ele tem os bloqueios dele que ajudam a gente a deixar nosso serviço seguro, mas ele tem as suas, ele é mais simples do que realmente uma validação e tudo mais. Então, para isso eu preciso gerar os clients. E os clients são o issuer, tá? Que é o cara que eu vou colocar, por exemplo, http://localhost. Vou gerar aqui o subject. Subject é o dado que eu quero colocar dentro dele, então eu não posso colocar dados sensíveis, porque esse token gerado eu consigo abrir ele, entender o que ele tem, tá? Eu só não sei a chave dele, mas todo o conteúdo dele eu sei o que tem dentro dele. Então vai ser o user ID, aqui precisa ser uma string, então toString. Expire, então quando que ele expira, aí se eu vou colocar aqui um datetime, datetime.now.add duration de days, ele vai durar por um dia, tá? Então, só pra gente ter esse cara, a vírgula aqui, expire date, port datetime.now, vou adicionar, o que ele está reclamando aqui? Não aceito parâmetro do datetime, expire, então, datetime.now add uma constante duration, ok. Not before, então ele não vai ser válido antes de hoje, datetime.now. E agora vamos para o próximo, issue at, a mesma coisa, colocar aí quando ele vai ter esse cara. E por último, other clients, que ele não é nada, então ele só é um string dynamic, um mapa, vamos dizer assim, dynamic, e vou colocar um mapazinho aqui, e um max age, ele é válido, máximo que ele é válido, vai ser um const duration days 1. Na verdade aqui não é data, né? Datetime.now. Escreve direito que funciona, né? E return um issue JWT256, vou passar um client e preciso passar uma hash. Essa aqui é aqui que vai falar se esse token é válido. Quando eu receber ele, na hora que validar, eu vou ter que passar aqui. Se aqui não for igual, ele vai falar que não é válido. Então essa aqui só eu tenho. Então eu consigo descriptografar e validar esse cara. Outras pessoas só conseguem descriptografar, mas na hora que validar, ele vai bater e falar assim, não, essa não é a chave. Então se você tentar gerar um token e mandar para mim com uma chave errada, uma chave diferente, não vai funcionar, ok? Então aqui eu vou gerar uma chave qualquer, porque a gente não é a ideia, mas você gera uma chave grandona, bonita, cheia de números e letras, para você trabalhar com esse cara. Legal. Feito isso, nós temos o nosso response já. Agora nós precisamos trabalhar com o nosso erro. Então, vem o nosso erro. Primeira coisa, eu vou verificar se o nosso erro, if e é um not found exception. Not found, user not found exception. Se for um user not found exception, eu vou responder um response, nossa, hoje tá difícil, response.forbidden. Então eu vou falar acesso negado. Então eu vou mandar aqui um body com uma message, acesso negado. Se não, nem preciso do else, né? Porque eu estou retornando. Então, return response.server erro. E a mesma coisa, eu vou colocar um body aqui de message.
vou pegar o meu toString da minha exception. Vou mandar a exceção mesmo que eu recebi. Então, vou querer repassar isso aqui para frente. Legal. Feito isso aqui, configurado o nosso login controller, que a gente precisa agora disponibilizar para o nosso Arquiduct. Nós só criamos um bando de classes, mas nosso Arquiduct não conhece nenhuma dessas classes ainda. Tá? Então, para fazer isso, agora nós vamos no nosso channel, aqui em routers, nós vamos configurar o nosso router, ok? E o nosso router, ele vai se chamar, então deixa aqui, deixa eu até deletar isso aqui, vamos lá, router.route, então vou mapear para /auth/login, ok? E vou linkar com a minha controller. E como que eu pego a minha controller? Pedir para o get e aí no get eu peço a minha controller, check login password controller. Por que eu preciso pedir para o get? Porque ele vai preparar a minha rota, certo? Então, o minha controller depende de alguma coisa, depende do use case. Então, o Gerrit vai me dar essa instância já com a instância do meu use case. Ele vai me dar a minha instância do use case já com a instância do meu repository. Vai me dar o meu repository já com a instância do data source. Então, ele vai criar todas as estruturas que eu preciso para isso aqui funcionar. Legal. Feito isso, vamos restartar nossa aplicação e vamos ver se tudo está funcionando como deveria. Vamos fazer o nosso teste. Então, vou abrir aqui o Postman. Estamos com o Postman aqui aberto. Login with block Qubit. Tá? Mas aqui eu vou criar um novo, só para vocês para a gente criar junto, vamos dizer assim. Então, request login new. Então, o login new, ele vai ser um post, eu vou direcionar ele para http //localhost 2.8888, que é onde o Arquiduct sobe, eu posso mudar essa porta, mas ele sobe por padrão na 8888, /auth/login. Então, /auth/login. Legal. Feito isso, agora tem que passar um body, um corpo. No corpo, um raw do tipo JSON. O nosso JSON vai ser um login e uma password. Certo? Se eu mandar aqui vazio, acesso negado, tomei um 403, porque ele não encontrou, não deu problema nenhum, ele só não encontrou o nosso cara. Vamos mandar aqui o nosso Rodrigo e a nossa senha, que é a senha que eu cadastrei lá, Rodrigo123. E Database Exception, ó, erro ao realizar login. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então ele chamou esse cara aqui, deixa eu ir lá para o nosso use case, JWT, cadê nosso use case? Foi para o nosso use case get login. Foi para a nossa instância, foi para o nosso data source e eu não printei o erro. Então, eu vou printar aqui o erro e o stack trace. Então, eu vou printar o E, o segundo parâmetro é o stack trace. Tá? Então, print S. Vamos restartar aqui, vamos ver que deve ser algum erro de parâmetro do que eu coloquei aqui. Ó. Select user, user system, user login e user password. O login e o password. Deve ter alguma coisa aqui relacionada com esse cara aqui. Vamos restartar de novo. Vamos ver o erro. Gosto quando dá erro junto aqui com a gente. Ó, o mapeamento. Lembra que eu falei que o text era um blob? Na hora de eu mapear, eu mapeei errado. Então, na hora que ele fez o mapper aqui, ó, eu mapeei ele tentando converter para uma string. E aqui está o erro. Então, eu vou ter que converter para um blob. E do blob pegar o toString. Ok? Tá vendo? Na hora da implementação aqui eu falei uma coisa para vocês, esqueci na hora da implementação. Mas é importante dar erro e é importante eu deixar o erro para vocês verem, justamente para você ver a gente corrigindo o problema. Feito aqui e pronto, nós temos o nosso token aqui. Legal, show de bola, gente. Então, deixa eu voltar aqui, meu rosto.
Então, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Nós construímos o nosso back-end, construímos ele em Archieduct, já com os conceitos de arquitetura, com o Clean Architect, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha ficado alguma coisa muito clara, deixe nos comentários, me manda mensagem pessoal, se não quiser deixar no comentário, para eu poder, porque no próximo vídeo, na quinta-feira, nós continuamos com o desenvolvimento do nosso aplicativo, utilizando o Qubit, para a gente fazer acesso a esse serviço. Então vou utilizar, você vai ver o poder do Block de uma forma bem simples e bem fácil de você poder utilizar, ok? Então deixe seu like se você gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, entra lá no link do Telegram também e espero vocês até o próximo vídeo. Valeu, abraço!